Amanhã é o Dia Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Uma oportunidade para pensar sobre como incentivar a leitura. O brasileiro está lendo menos, em média, só 4 livros por ano, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. Para mudar essa realidade, o caminho, claro, é formar leitores desde muito cedo. E esse é o tema da nossa coluna sobre educação com a Andréia Ramal. Agora, esse é um mistério para as mães, né? Porque às vezes, com a mesma educação, um filho gosta de ler, o outro não gosta de ler. Como que os pais podem ajudar, Andréia? Bom dia. Bom dia, Ana. Na verdade, com a mesma educação pode até acontecer isso, mas não é o comum. A tendência é que quando você tem o exemplo em casa, quando você consegue criar um ambiente de leitura, haja mais formação de leitores. E tem alguns requisitos também. Quando você consegue tornar a experiência de leitura uma experiência prazerosa, aí já é meio caminho andado. Porque as pessoas tendem a querer repetir aquilo que elas gostam de fazer. Sem dúvida. Agora, a escola, nessa questão aí de tornar a leitura um prazer, tem um papel fundamental, porque as crianças acabam identificando como obrigação exatamente por conta da maneira que a escola aborda a leitura. Tem vários desafios aí. Um deles é o escolher o livro que você gostaria de ler. A escola não deveria sempre impor uma leitura obrigatória com aquele livro que só o professor escolheu. Imagina você chegar na livraria e o vendedor dizer para você: esse é o livro que você vai ler porque eu determinei. Ninguém gostaria. Ninguém merece. E é isso que acaba acontecendo em muitas escolas. Então seria mais um convite para o aluno se interessar pelo tema, deixar ele eventualmente escolher o livro. E uma coisa que atrapalha muito, ter que fazer prova depois sobre aquilo que você leu. Quer dizer, vale nota, entra atenção, entra toda aquela angústia, aquela pressão, né? Vira um controle. Então tem que relativizar tudo isso e deixar a leitura se tornar realmente uma experiência agradável. Frequentar livrarias com os pais, bibliotecas, é um caminho de trazer o livro para o cotidiano, talvez, né? É verdade, isso ajuda. Diversificar os materiais de leitura também ajuda muito. Histórias em quadrinhos são uma boa maneira de começar a ler. A própria internet tem muitos materiais interessantes para que a pessoa comece a ter um primeiro contato com textos variados, imagens, etc. Você mencionou história em quadrinhos, tem muita mãe que acha que história em quadrinhos não serve para nada. Ah, para de ler essa porcaria, vai ler um livro bom. Mas é um caminho de descobrir o gosto pela é uma leitura. forma de você começar a criar práticas de leitura, hábitos dentro da sua casa. É uma leitura interessante e divertida até. Pois é, o repórter Alex Cunha foi conhecer uma escola de Anchieta que decidiu investir no prazer de ler das crianças. Vamos ver. Nós somos do grupo Historiamando e viemos contar uma história para vocês. Em voz alta e para que todo mundo possa ouvir. Minhas vacas de papel, como num passe de mágica, voaram para o céu. Uma palavra, uma frase e mais uma e mais outra. E desta junção de tantas linhas, uma história. Vai embora, nariz azul esverdeado. Não é apenas o exercício de um aprendizado, mas a demonstração de uma conquista importante, diz o grupo de meninas. Eu senti muita emoção, também muita vergonha, mas eu adorei ler. Uma vitória que elas compartilham quase diariamente. Desde pequenininhos, ler pra gente, eu gostava muito. Cada dia que eu vou lendo mais, conhecendo mais livros, cada vez eu quero mais ler na minha vida. Os livros não estão apenas em sala de aula ou no espaço dedicado à leitura. Ficam dependurados nas paredes que cercam o pátio, lugar da recreação. Foram parar nos galhos de um exemplar de pau-brasil. Ele foi plantado pelos alunos com mais 3 árvores. Curiosamente, foi o que mais cresceu e floresceu. Eu acho que os livros ajudam. Toda quarta-feira, os cerca de 700 alunos tiram o dia para ler. Os frutos dessa iniciativa estão sendo colhidos progressivamente. Os alunos hoje têm um desempenho muito melhor e isso é provado até nas avaliações externas. A gente observa hoje, além desse prazer pela leitura, que é o principal, outros ganhos que são o desenvolvimento, o conhecimento e com isso vem a cidadania. O projeto é um dos que podem ajudar a transformar um panorama que ainda não é muito bom no país. Os números de uma pesquisa divulgada há 2 semanas mostram que a relação dos brasileiros com os livros ainda tem muito que melhorar. Em média, no Brasil, as pessoas leem 4 livros por ano. E destes, 2 são realmente finalizados.
Dos outros 2, são lidas apenas partes. Os dados do estudo também revelaram que o exercício da leitura é praticado com muito mais frequência por mulheres do que pelos homens. As leitoras somaram 53% do total de pesquisados. O brasileiro continua lendo muito pouco. É um pouco menor do que alguns países que leem mais na América Latina. E é mais do que a maior parte dos países, mas mostra que a gente ainda tem que andar muito para se colocar entre os países desenvolvidos também nesse tema da prática da leitura no mundo. A Biblioteca Nacional é hoje uma das 8 mais importantes do mundo e tem tentado expandir seu alcance para além da cidade-sede, o Rio de Janeiro. Apoiando a instalação de bibliotecas, pontos de leitura, caravanas de escritores, subindo morro com os livros, indo às pequenas cidades. São esforços para que a leitura possa ser enxergada como uma coisa imprescindível na vida de todos, como já é para quem ainda nem consegue juntar na escrita as primeiras palavras. Eu tenho um monte de livro em casa. É? E quem lê para você lá? Minha mãe, meu pai e minha irmã. Que iniciativa legal dessa escola de botar as crianças ali um dia inteiro para se dedicar aos livros, para folhear os livros, para ler, para conversar sobre isso. E até fora do ambiente da sala de aula. Você viu que as crianças sentam, saem para o pátio. Isso também cria uma coisa legal, que você Prazerosa. nunca lê em casa numa posição rígida, desconfortável. Em cima de uma mesa, Exatamente. né? Você lê sentado no sofá, deitado na cama e tal. Tudo isso faz parte da criação desse ambiente. Agora, esses números da pesquisa que me chamaram a atenção. Olha só, a pesquisa mostrou as atividades preferidas dos brasileiros nas horas livres. E a leitura não aparece muito bem nessa lista, não. Olha só. A leitura aparece em 7º lugar. As pessoas dizem que preferem no tempo livre ver televisão, descansar, sair com amigos. É uma coisa típica até da própria cultura brasileira, que é uma cultura muito marcada pela oralidade, pela comunicação, enfim, mais informal e oral. Tem outro dado que chama atenção, a gente vai ver num outro gráfico, quando perguntaram para as pessoas, vamos ver, já está aparecendo aí na tela. Olha só, Agora. quem mais influenciou você para gostar de ler? Isso é um dado muito importante, olha só. Perguntaram em primeiro e em segundo lugar. Olha o destaque que aparece para o professor ou professora. E para a mãe. E para a mãe. Então, aí já tem uma pista, né, um caminho. Se os professores trabalham bem a leitura, se as mães dão exemplo em casa, já é um grande passo. Agora, a mãe é uma influência mesmo, fundamental no hábito da leitura dos pesquisados. A gente tem um outro gráfico para mostrar para você. Olha só, a frequência com que essas pessoas viam a mãe lendo. Olha o quanto influencia. Em azul aparece quem é leitor frequente. Agora, olha o vermelho. Pessoas que nunca viam a mãe lendo, olha como é alta, 60% deles se tornaram não leitores. Quer dizer, é quase matemático. A mãe e o pai deram um exemplo, um leitor forma outro leitor. A partir de que idade a criança já consegue, assim, ler um livro que não seja ilustrado, vamos dizer? Porque é um atrativo que ganha muito a atenção da criança, né? Eu diria que recém-alfabetizada, mas antes disso, os pais podem começar a fazer leituras em casa, deixar a criança folhear os livros. Na hora de dormir, por exemplo, ler histórias para ela, comentar o que ela entendeu. Quer dizer, criar toda uma sedução em relação ao enredo do livro, que depois daquela pontinha, aquele gostinho de dizer, eu quero ver o final da história. E aí é que a pessoa abre o livro e começa a ler sozinha. Andréia, na prática, o que eles podem fazer em casa, os pais? Bom, tem várias coisas. A primeira é criar uma rotina de leitura. E isso aí se faz através de um planejamento. Vocês lembram que eu já falei sobre organizar a agenda da criança com as matérias que ela precisa estudar? Agora, no dia dela, tem que caber um espaço, pelo menos alguns minutos, para a hora da leitura. Não adianta encher a agenda com esporte, lazer, enfim, estudo. E cadê a hora da leitura? Então, escolhe um momento bom em que a criança esteja motivada para ler e, principalmente, participa junto com ela quando se trata de crianças menores. Um bom horário antes de dormir, né? Traz o sono, a criança é uma boa, dá uma relaxada, desde que a sai do criança computador, não esteja cansada demais, que aí só vai ler 5 minutinhos, vai acabar não funcionando tanto. E outra dica legal também seria você conversar sobre o que a criança leu. Perguntar o que você achou desse personagem, tem algo a ver com a sua vida? Você faria alguma coisa diferente? Vamos inventar uma outra história, um outro final para essa história? Então, tudo isso faz a criança refletir sobre o que ela deu. Ajuda na interpretação de texto, ajuda, como dizia Paulo Freire, na leitura de mundo. O Dia Nacional do Livro Infantil se comemora amanhã, né? Dia 18 de abril. E essa data foi escolhida por ser o aniversário de Monteiro
Monteiro Lobato, ninguém melhor, né, para aí ter o dia do aniversário homenageado com o dia do livro infantil. Você sabe que na pesquisa Retratos da Leitura ele aparece como o escritor mais admirado pelos brasileiros, jovens e adultos também. Merece toda a admiração. A gente separou, inclusive, umas frases que a gente encontrou do Monteiro Lobato sobre a importância da leitura. Olha só, um país se faz com homens e livros. É uma frase perfeita. Que mostra como é importante a leitura, né, Andréia? Quer dizer, a formação política, a formação do cidadão, exatamente. Tudo isso envolve Sem a leitura. ler, você acaba se tornando uma pessoa superficial, enfim, sem capacidade de análise crítica, sem um posicionamento como cidadão. Vamos ver outra frase do Monteiro Lobato? A gente tem separado aí para vocês, olha só. Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Exatamente isso. E ainda tem mais uma frase que a gente quer mostrar para vocês. Olha que frase bonita essa aqui. Disse Monteiro Lobato, ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. Disse tudo. E ele fez, né? Fez. A gente morou bastante nele já. É verdade, as histórias do sítio do Pica-Pau Amarelo. Agora, ler com um dicionário do lado também é um caminho, né, Andréia? Ler com o dicionário do lado... fundamental para quando você precisa entender, enfim, vocabulários, etc. Importante que a escola faça da leitura algo próximo da criança, dentro daquele esquema que eu falei de criar o ambiente, tornar algo confortável. Enfim, algumas dicas. Fazer da experiência de leitura um prazer, conversar com a criança sobre o que ela leu, inventar atividades divertidas sobre o livro, julgamento do personagem, criar uma nova história e, principalmente, dar o exemplo. Não adianta querer que a criança leia. Gente, isso não tem jeito. Quer que o seu filho leia? Lê junto, lê também. Vai ser bom para ele, mas vai ser bom também para você. E olha só, eu tenho uma dica. Amanhã começa o 14º Salão do Livro Infantil e Juvenil. Esse evento é para crianças, para jovens, é um ótimo programa para quem quer incentivar o gosto pela leitura dos filhos. 200 autores vão participar do evento, onde os livros são a brincadeira principal. Vai até 29 de abril no Centro de Convenções Sul-América, na Cidade Nova. A participação em feiras também é uma maneira de despertar aí a curiosidade e o interesse pelos livros. Claro, né? é uma maneira, você vê a diversidade de livros, conhece autores e detalhe, nesse evento fiquei sabendo que toda criança que for ganha um livro no final. Olha que coisa boa. Olha que bacana. Olha só, agora mudando um pouquinho de assunto, começa hoje a exposição CIEE Rio. Uma boa oportunidade para quem está em busca de estágio e uma chance de conhecer melhor o mercado de trabalho. A Gabriela de Palhano tem mais informações ao vivo para a gente. Gabriela, quantas vagas estão sendo oferecidas aí para os estudantes nessa feira? Olha, Ana Luísa, são 10 mil vagas de estágio e aprendizagem. Quem vier aqui para a feira vai poder participar de palestras, workshops, tem mais de 52 expositores, entre empresas, universidades, agências de intercâmbio e cursos de idiomas. Mais de 30 mil estudantes do ensino médio e superior estão sendo esperados porque a entrada é gratuita. Eu vou conversar com o Paulo Pimenta, que é superintendente do Centro de Integração Empresa-Escola, para saber o que as pessoas vão encontrar aqui. Bom dia a todos. Bom, antes de mais nada, as empresas vão mostrar qual é o perfil necessário dos estudantes daqui para frente. E o CIEE fica intermediando isso com as escolas. E as escolas, por sua vez, de que maneira poderão auxiliar as empresas a encontrar esse empregado ideal. Os estudantes vão ter dicas práticas de como se comportar numa entrevista, por exemplo? Muitas dessas nossas palestras são voltadas para isso. Eles vão apresentar como se comportar numa entrevista, como a forma mais ideal de se preparar para conversar com seus futuros patrões. É um show de apresentações. Uma oportunidade não só para quem está no fim da faculdade, não, né? Não, desde o ensino médio, até tem vaga até para o ensino fundamental. Mas o importante é isso, é porque o CIEE, como uma instituição filantrópica, ele busca nas comunidades mais carentes esses jovens para poder dar essa oportunidade deles conseguirem um emprego, o seu primeiro emprego. Olha, a feira começa hoje, das 10 da manhã às 6 da noite, vai até quinta-feira, aqui no Centro de Convenções da Cidade Nova. Para ver a programação completa, você entra na nossa página, g1.com.br/RJ. Ana Luísa. Obrigada, Gabriela.
Andréia, a gente está vendo aí as oportunidades para os estudantes que querem entrar no mercado de trabalho. Nada melhor que a leitura para formar pessoas que pensam, pessoas bem preparadas para trabalhar. É verdade. Oportunidades como essa são importantes porque o estudante percebe o que a empresa espera. Muitas empresas até reclamam que não recebem o perfil desejado daquele profissional. E, principalmente, a leitura pode abrir a visão de mundo, que é uma coisa que as empresas esperam. Ninguém quer um profissional que sabe só a sua área. Eles perguntam sobre cultura geral, sobre experiência de vida. Leitura é uma ajuda para tudo isso. Muito obrigada, Andréia, pela sua participação aqui no nosso Bom Dia. Uma ótima semana para você. Para você também.